Olá, olá. Oi, Carol. Opa. E aí, minha gente? Boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Me avisem aí, porque eu tava agora há pouco falando no Whats e o sinal tava muito ruim. Então me avisem aí como é que tá pra vocês. Se estão conseguindo me ouvir bem, que eu fiquei com um pouco de receio, porque a internet tá bem ruim. Então me avisem aí como é que tá pra vocês. Estão conseguindo. Ficou bem estranho. Tá travando? Como é que tá? Estão conseguindo ouvir legal? Me sinalizem aí, gente, se tá bem, se não tá, como é que tá. Bom, lembrando, amanhã a gente vai conversar pela primeira vez com a psicóloga Salete, certo? Vai ser bem legal. Amanhã a gente vai falar associado ao adulto, né? A obesidade como sintoma no adulto. E na semana que vem, na terça-feira, é uma baita de uma novidade. Pelo menos para mim foi uma super novidade. Ela tem jogos, né, de interação com criança que ajuda bastante a entender um pouco do comportamento da criança. Então, para mim é uma super novidade. Então, quarta-feira ela fala da obesidade como sintoma no adulto, né? E na semana que vem, na terça-feira, ela fala na Nutrição Kids, ela vai falar sobre justamente sobre esse comportamento de obesidade na criança, que eu fiquei encantada com isso. Até depois eu quero ver se durante a live ela mostra um pouco do jogo pra gente entender, porque eu fiquei apaixonada por isso, né? Achei bem interessante mesmo. Na quinta-feira, então, a gente tem a aula de sistema endocannabinoide, né? E doença inflamatória intestinal, né? Que era para ter sido na semana passada, mas não, infelizmente não rolou. Vai ter que passar para essa agora, né? E a gente vai conversar hoje, mais uma vez, com a Carol Vaccaro, né? Para tentar fazer um link atrás do outro, que nem eu digo assim, se esse comportamento a gente vinha falando de seletividade, a gente falou algumas vezes sobre seletividade, ontem na live da Ju Paludo, que o pessoal gostou muito, me pediu depois por mensagem que ela voltasse, ela vai voltar sim, a gente está organizando a data, a princípio semana que vem talvez a gente faça na segunda-feira com ela, né? A gente vai conversar sobre intolerância à lactose e a PLV, né, que ontem várias pessoas perguntaram na live, então a gente vai conversar sobre isso. Mas, quando a gente fala em seletividade alimentar, eu sempre digo que ninguém para pensar se deixar a criança seguir desse jeito, se isso vai causar algum problema no futuro ou não, né? Então a gente vai conversar hoje com a Carol sobre se essa seletividade alimentar ela pode ter algum impacto na vida adulta, né, dessa nossa criança de hoje. Então eu acho que isso é muito interessante, até como uma forma de abordagem para os pais, né? Olha, não é só o hoje, não é só eu não estou comendo hoje, né? Eu estou sendo seletivo o hoje, é o que isso pode fazer no futuro. Então, sem mais delongas, vamos convidar a nossa Carol aqui para conversar com a gente. Que aí vocês podem, eu vou deixar aberto por enquanto e depois eu vou colocar no fechadinho sem comentários e vocês podem enviar as perguntas por, por mensagenzinha, tá? Olá, boa noite. Oi, tudo, Carol? Tô Saudade. tranquila, guria, como passa rápido, né? Passa. Ainda mais nesse período de Ai, quarentena, né, sério, assim, Carol? ó, sério. E cada vez que eu olho Complicado. as informações de Covid, eu não vontade de sair gritando pela rua. Eu já desisti um pouco, sabe? Eu já, Tá louco. já desisti um pouco porque tá complicado. Tá complicado. Negócio inacreditável, né? É. Mas, ok, faz Mas, parte. Carol, Algo tem para nos passar isso tudo. E aí, minha é, garota, me esperamos, conta. né? Trocamos alguns Na verdade, artigos do tu, assunto, tu enlouquecedor, né? fez muitos. Tu sabe assim, ó. Existem vários artigos que falam sobre seletividade na criança, relacionado com quanto mais crescidinhos eles estão, tem menos assunto, enfim, tem menos artigos. Não sei se tu notou isso também, né? Eu achei legal o link que tu fez. Eu vou começar falando daquele teu link que tu começou. Será que o profissional deve mesmo se preocupar? Porque a gente às vezes recebe no consultório mães, enfim, que de novo eu cito, é uma das coisas que mais a gente recebe no consultório.
né? Mais do que obesidade infantil ainda, porque as mães ficam bastante preocupadas. Então, assim, as crianças que elas estão seletivas, às vezes elas vêm de algum médico, enfim, nem que seja algum clínico, pediatra, enfim. Por isso que é importante o nosso papel também. E elas vêm desse médico, Carol, com a seguinte frase: o médico disse que isso vai passar. Enfim, a maioria das crianças, realmente a seletividade alimentar passa, né? Porque ela tem um período. Ela começa a acontecer em torno de 1 ano e meio, 2 anos, e deve seguir até o 6º, 7º mês da criança. É bem naquela fase pré-escolar da criança. Tá? E por que acontece a seletividade? Eu acho que a gente tem que comentar um pouquinho o porquê. Eu sei que tu já conversou bastante até com a Nutri Fabiola, tu mesmo, enfim, né, com outras Nutris, mas é importante a gente destacar que a seletividade alimentar, na maioria das vezes, é um problema que acontece dentro de um relacionamento familiar. Né? Porque, de alguma forma, a criança tem mais acesso a um alimento que antes ela não tinha até 1 ano. Né? E aí ela começa a melhorar um pouco o paladar dela, melhorar, eu digo, conhecer outros, aprimorar o paladar dela, né? E acaba querendo o quê? Tendo opções, outras opções que vão ter um problema em relação a isso com a família, né? Então, a seletividade alimentar, a gente sabe que ela pode ter 2 causas. Uma causa orgânica ou uma causa comportamental. E a maioria da seletividade alimentar acontece por causa de uma causa comportamental. O quê, por exemplo? A criança não foi exposta a uma quantidade diferente de alimentos, ela não foi exposta a um alimento frio, por exemplo. Eu vejo que várias crianças tiram o temperinho, né? Não querem aquela coisinha verde da refeição, enfim. Então, elas não foram expostas a esse tipo de alimento, bem como, às vezes, acontece da criança não conseguir... se separaram os pais, isso pode fazer com que ela fique sem comer. Ou o nascimento de um irmãozinho, né, também pode fazer com que a criança não coma. Só que, assim, geralmente, esses sintomas, enfim, as consequências da seletividade alimentar não são tão graves. Por isso que muita gente diz, tende a passar. Tende a passar. Só que alguns casos se tornam bem graves, inclusive para a criança que sai da idade pré-escolar, que entra na adolescência, assim como no adulto. Né? Então, assim, em relação a causas, eu tô com a minha cola aqui, Carol, porque olha que amor, levei eu tô com a minha cola aqui porque foi muito estudo, tá, para não me perder, então, em relação, assim, à parte de mais orgânica, né, a criança pode ter sentido um engasgo, de repente se traumatizou, por causa de um engasgo, ela pode ter uma esofagite, ela pode ter um APLV, né, que foi um APLV, pode ter aquela FPAS, que é aquele vômito em jato, uma esofagite. Então, tudo isso pode fazer com que a criança se torne seletiva por uma causa orgânica. Fala, Carol. Sabe que ontem foi muito legal na live da Jupaludo dos 1000 dias, né? A gente conversou e ela falou muito da importância da mãe durante a gestação, a escolha alimentar da mãe. Que, querendo ou não, já então, é uma sensibilizada da criança. Eu achei isso fantástico. Assim, a criança... A gente tem que trabalhar isso. A gente começa, os bebês, enfim, eles começam a ter acesso a vários tipos de alimentos já pelo líquido amniótico. Tá? E assim, tem 3 alimentos principais que a mãe já consegue transferir para alguns, alecrim, se eu não me engano, é alecrim, é baunilha, alguma coisa, alho eu acho que também, enfim. Então a criança, já no líquido amniótico, ela já está com essa predisposição aí genética para gostar de alguns alimentos. Geralmente são os doces. Né? A gente já nasce com... mãe que diz com aquela história de que está comendo por 2 a gestação inteira, só come bobagem do início ao fim. Sim, a gente sabe, só aumenta em torno de 300 calorias por semestre, né? Enfim, mano, imagina comer por 2, tu vai dobrar a quantidade do valor calórico, não, né? Então, e tu sabe por quê? Eu achei bem interessante uma das coisas que eu li. Tu sabe por que a gente tende a ter a papila gustativa já predisposta ao doce? Porque na época, para a gente perpetuar a espécie,
os doces eram os mais calóricos. E aí, por isso que a gente já nasce com essa predisposição genética para o doce. Só que aí, a criança que tem esse contato com o líquido amniótico dos alimentos, enfim, que a mãe come, ela vai nascer, quando ela nasce, pelo leite também passam alimentos tipo baunilha, álcool, né? Passa o gostinho. Então a criança já começa a conhecer um pouquinho daquele gosto, né, no leite materno, que não é a mesma função da criança que está com fórmula, porque a fórmula nunca vai mudar o gosto, né? Vai estar sempre com aquele gosto de fórmula infantil. A gente falou muito isso ontem. É. E aí o que acontece? Aí a criança chega ali e faz 1 ano de idade. Né? Ela começa a introdução alimentar, depois ela chega no 1 ano de idade, a mãe começa a ceder um pouco. Né? E como ela começa a conhecer outros alimentos, ela vai ver que de repente comer um bolinho, mesmo sem açúcar, um bolo adoçado com banana, vamos supor, é melhor do que estar comendo a moranga, vamos supor. Né? E aí aos poucos a criança... E a mãe, como ela acha que a criança que tem, por exemplo, 1 ano e meio deve comer mais do que o bebê, a mãe começa a se apavorar. E aí ela começa a insistir, 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 e isso a criança entra num ciclo que daqui a pouco não consegue mais sair, né? Por causa dessa insistência da mãe. Mas tu falou uma coisa agora que eu acho que é importante, quem tá começando a trabalhar com materno ou não tem filho ainda, que não lida com isso, não tem esse mundo que nem tu vive, né? O que eu acho que é importante falar, assim, como a criança muda o volume que ela come no primeiro ano para depois do primeiro ano. Muito. Eu vejo assim, a própria Roberta já tinha me falado isso e me chamou a atenção que a Júlia tá comendo muito menos do que ela comia no primeiro ano. Assim, ela come no primeiro ano de vida, ela tem um crescimento muito maior do que a partir de 1 ano para 2, enfim. Né? Então ela ganha peso e cresce muito rápido. Então ela tem que ingerir uma quantidade calórica bem maior do que a partir de 1 ano. E outra, além de tudo, a partir do ano a criança ela tá mais querendo saber o que está acontecendo no ambiente, né? Ela começa a se interessar pela cor da blusa, pelo que tá passando na televisão. E aí muitos pais, assim, no intuito de melhorar que a criança coma, coloca estímulo visual, televisão, tablet. E aí a criança não tá... A comida é o que ela menos quer saber. Não sabe nem o que tá comendo. Não sabe nem o que tá comendo. Isso? Porque tu falou uma coisa assim, exatamente tentando linkar o que tu dissesse, que a mãe entra em desespero que a criança não tá comendo, né? E eu te digo assim, é que eu leio muito, muito, muito. Se não tenta desesperar. Atenção, eu ia me desesperar. Porque assim, ela caiu para menos da metade do que ela comia. E agora, esses dias, ela me apresentou uma que eu fiquei só olhando, pensando, mas que fedida. A Júlia? Eu fui dar para ela comida, né? Você leu o que eu tinha feito? Ela fez bem assim, ó. Tipo, mãe, o que é isso que tá me dando? Ela olhou assim, ó. Tipo, então ela já começa... Tipo, chega mais pra trás, ela queria ver o que eu tava dando pra ela. Por isso que eu gosto bastante da abordagem BLW, né, Carol? Porque a criança tem contato com aquele alimento, ela sabe... Não, mas ela come BLW, ela come. Sim, come, ela sim, come. Só que ela sim, mas eu digo... sopa, porque tava mais frio, ela quis Mas olhar. eu digo... Porque a Júlia, eu posto assim, muito para que ela coma isso. E as pessoas, a gente até está comentando bastante isso do BLW, da autonomia da criança. Né? O quanto isso autonomia é importante. Tudo, né? Muito, muito, muito. E eu digo assim, ela tá acostumada, pega tudo. E eu nunca imaginei que ela ia olhar, pega, ela cheirar. Sim. Agora ela cheira cenoura, ela cheira o chuchu. Come tranquilo. Mas eu noto que agora ela entrou numas de querer muito mais negar do que aceitar como ela aceitava antes. Por isso que eu tô querendo dividir isso, porque as pessoas... E aí, como é que tu age em relação a isso? Como é que é que eu tenho feito muito, eu e meu marido, muito. As primeiras vezes a gente diz, filha, come, nananã. Ela fica olhando, disfarça, nananã. O que a gente aprendeu a fazer?
a gente não fica insistindo, a gente começa a comer. Só que, claro, a gente faz meio teatrado, assim, um negócio meio teatro. Tipo, Não, que e tem que delícia fazer, tem isso. que E a gente come fazer. tudo igual. A gente come tudo igual, né? Aí eu digo, olha ali o papai comendo, olha a mamãe comendo. E não insisto pra ela. O Nada. que os pais têm que entender é que a alimentação ela tem que ser tratada igual a qualquer a criança ir para a escola, por exemplo. A criança vai ter que fazer o tema, ela não tem que estar Não, parabenizando. eu tento não fazer teatro, assim, no sentido de, ai, meu Deus, tem que comer, filha, se tu não comer, a mãe vai ficar chateada. Nada disso. Não. E aí, entrando, pegando esse teu gancho aí, Carol, a gente vai falar um pouquinho de autorregulação energética, tá? A criança, bebê, e depois 1 ano, 2 anos, a criança sabe o quanto que ela precisa comer para crescer, tá? Então, o que geralmente as mães fazem? Como tem essa queda da ingestão calórica no primeiro ano de vida para o segundo, as mães começam a se desesperar. Então, aí a criança, né, naquela chatice que a refeição chega a ser traumática para ela, a mãe vai ficar insistindo, insistindo, e aí a criança ou ela vai entrar naquele ciclo de que, meu Deus, que horror que é a hora da comida, e ela vai se fechar total, Eu tenho muito medo disso. ou ela vai fazer o oposto. Ela vai fazer o seguinte, ela vai querer rapar o prato para a mãe ficar feliz. Ai, que judiação. E aí ela perde esse sistema de autorregulação que ela nasce com isso. Ela não tem mais aquela parte hormonal que diz que ela está saciada. Ela não vai mais ter essa liberação de hormônio. Entende? Então ela vai o quê? Seguir comendo, vai perder toda essa parte de autorregulação e ela vai querer Isso é muito fazer com que a mãe importante. fique feliz por causa dela. E aí, é esse ponto, eu acho engraçado, porque assim, a seletividade, ela pode variar, tá? Ela pode variar mais ou menos de 15 a 35% das crianças. Não é muito considerado com o que parece que eu recebo no consultório, sabe? E não tem um número fixo de adultos que podem se manter, enfim, crianças que podem crescer, se manter seletivos. Quase não tem estudo que fale disso, Carol. Só que o que é engraçado é que tem estudos que falam sobre, até eu vejo na prática clínica, tem estudos que falam sobre o tanto que a criança vai perder de peso, ela vai. Então, não querer recusar totalmente a comida, ou também ela pode ter um excesso de peso aí. Porque ela quer estar sempre, vai perder aquele sistema de autorregulação, querendo sempre estar fazendo uma coisa boa para a mãe dela, e não para ela. Então, geralmente, é a família, e assim, a gente não pode julgar, porque as mães ficam um pouco nervosas, né? Só que eu acho que é importante ter um trabalho assim, com um médico, com um pediatra, com um nutricionista, para que aconselhem as mães, assim. Então, para as nutris que estão nos Como vai escutando, ser a abordagem com essa criança, né? entende? Então, assim, ó, geralmente a seletividade alimentar é uma coisa benigna. Ela não vai ter grandes consequências. Geralmente, ela tende a diminuir bastante. Depois a criança que vai se tornar um adolescente, ali, o adolescente fica mais um pouco chatinho. Que é mais uma segunda fase que tem muita porcaria. Então, assim, a seletividade ela pode tanto tender para a recusa alimentar, a ponto da criança ter eu não digo uma transgressão no peso dela, porque geralmente ela cresce bem na curva. Só que a gente vai ver agora, quando ela crescer um pouquinho, ela vai começar a ter dependendo até alguma coisa meio bulímica, o adolescente, Carol. Porque tu sabes, assim, ó, eu peguei uma menina no consultório em Porto Alegre e a menina tinha 12 anos. Ela era muito magra, muito magra. E com a conversa que eu tive com ela e com a mãe, eu não sou psicóloga, né, mas por isso que a gente tem que, até indiquei ela para uma psicóloga, mas assim, eu notei que ela tinha essa dificuldade porque a mãe dela só
insistia na fruta, no legume, na fruta e no legume, e, e ela tinha uma retração em relação ao peso dela, e aí já começou a bater o que é altura. E aí a gente sabe que é pregresso o negócio, né? Quando começa a bater na altura, porque às vezes, geralmente a criança cresce bem, vai na curva, né? Às vezes ela pode dar uma estacionada. Só que às vezes ela também dá uma estacionada na altura. Então isso é preocupante, a gente tem que cuidar bastante disso, né? Então, tem estudos que falam assim, ou a criança tende a um excesso de peso, ou a criança às vezes tende, eu não digo a bulimia e a anorexia, mas com sintomas de ansiedade parecidos com o que se tem na bulimia e anorexia. Tá? Lembrando, a seletividade é um distúrbio, um distúrbio emocional, assim, psicológico, né? Tanto quanto a bulimia e a anorexia. Só que a bulimia e a anorexia, a pessoa, o adolescente, enfim, o adulto, eles não vão comer porque eles não querem engordar. Eles têm uma distorção do peso deles, né? Então, de atividade física, eles vão não comer uma certa quantidade. Não, a seletividade alimentar, a criança não, ela tem um nojo. Ela tem... Carol, tá aí? Tá aí, Tá Carol? travando. Tá travando. É. Deixa eu abrir aqui para ver se tá travando o pessoal. Para ti tá travando? Pra mim, não. Às vezes eu vejo a bolinha assim pra ti. É, eu tô vendo a bolinha no teu direto. Vamos ver se o pessoal Tá, vamos tá ver o que travando o eles pessoal. falam. Então, assim, esse transtorno alimentar da anorexia, bulimia, as pessoas têm um receio de engordar. Mas a seletividade alimentar não, é por causa de alguma coisa, travou. Uhum. Travando um pouco. Tá travando um horror. Para mim aqui, vou até Alô? acompanhar no outro Oi? celular aqui. Tá travando um Vê. monte. Deixa eu Mas, acompanhar. Eu vou ligar o outro celular e vou acompanhar pelo outro. Que aí eu consigo tá. acompanhar. Aqui continua Mas travando. pode falando, pode seguindo. Pode seguindo falando. Tá? Então, Que aí assim, eu vou te avisando, se travar eu te aviso. então uma das coisas que eu sempre indico na seletividade alimentar da criança é deixar a criança exposta àquele alimento, né? Ir no mercado com a mãe, fazer com que a criança escolha as verduras, os legumes. Isso que tu falou, assim, de fazer, que delícia, enfim, isso é uma tática boa também, né? Agora voltou, tá? Bom, então, Carol, até aí tudo bem que dá para ter Pra gente tanto agora a tá criança, ok, ó. pra gente agora tá ok, tá bom, Natália, obrigada. Tanto a criança pode ter uma certa redução do peso e às vezes até chegar na estatura, né, que são os casos mais graves que a gente tem que olhar com certo carinho, ou a criança ela vai ter algum excesso de peso, tá? Então, tô com umas colas aqui, tá, Carol? Bom, outra coisa, tem um estudo que fala sobre seletividade relacionado com agrados que a mãe faz, chantagens. Então, a É, eu criança... não faço isso, É, mas olha que importante. então assim, a criança, ela não vai comer, e aí a mãe vai dizer assim, ó, tu come isso aqui, que se tu comer, tu vai ganhar um chocolate. Se tu comer, tu vai ganhar uma bala. Se tu comer... Então, tem um estudo dizendo que, indiretamente, a seletividade pode causar excesso de peso na criança por causa disso, tá? Por causa da chantagem, tá? Outra Isso é coisa, ó. importante avisar pros pais.
Porque às vezes a pessoa. E a gente sabe, né? Então, isso vai ter consequência no adulto, provavelmente, porque a gente começa. A Beta falou ali, ó, Aqui, mães ó, fazem isso, mães fazem isso Beta, frequentemente. exatamente. Uhum. Uhum. Deixa eu ver uma coisa, Cris. E assim, a gente sabe, né, que a seletividade alimentar, então, pode ter esse excesso de peso, e aí o hábito se forma na infância, né? O que vai acontecer no futuro com esse adulto? Então, Não, e eu provavelmente acho ele também tão vai. ruim essa ideia do premiar, porque o premiar parece que a comida é ruim e o bom, olha, o prêmio vai ser o chocolate, o prêmio vai ser a bala, putz, então isso pode Uhum. ser. Não, eu acho que na hora do desespero, eu sei porque assim, ó, eu vejo por mim quando a Júlia não come, às vezes eu penso assim, ok, respira, ok, e às vezes eu digo, não vou, é isso que tem, imagina 1 ano e 3 meses. Eu dizendo Olha pra ela, só, às vezes eu penso assim, sua monstra, mas eu faço isso. eu tenho uma amiga aqui que ela acabou de dizer assim, ó, eu não, se não comer vai apanhar mesmo. Então, daqui a pouco, isso traumatiza, né, Fer? Uma pessoa, uma criança, e isso pode fazer com que a criança se torne seletiva. Ela deve estar brincando, se eu conheço bem. Bom, outra coisa. Geralmente, a seletividade, ela acontece com alimentos que a gente tem que trabalhar o paladar, que é o azedo, o amargo. E aí, o que a criança deixa de comer? Deixa de comer verduras, frutas, legumes. Então, tem um outro estudo aqui que fala. Tô ficando sem a Associação. LOL. Eu não vou. Ela botou aí, tá ficando sem a LOL, eu entendo. Porque eu digo, na hora do desespero, tu promete 1000 coisas. Tá, se tu não comer, tu vai ficar sem a LOL. Eu já tô até imaginando eu fazendo coisa parecida Ah, com a isso. LOL, a A LOL. LOL, adorei. E Na hora assim, a do gente sabe. desespero. Aí eu me Mas sinto muito má, assim, ó. Se tem alguma outra mãe aí do outro lado que também se sente má, quando diz assim, é isso que tem pra comer, não vou te dar mais nada, e eu faço isso Mas assim, fico quebrada por dentro. Mas tem eu que penso, ser se assim, ela já tá Carol. me ameaçando desde pequena, querendo reinar, eu fico imaginando ela maior. Não, o que tu tem que entender é que assim, isso é um erro frequentíssimo das mães. A criança só gosta, porque assim, ó, não tenha dúvida que a criança vai sempre optar por uma bolacha do que uma refeição salgada. Não tenha dúvida. Só que o que acontece? Às vezes eu recebo, que é bastante frequente, inclusive, as mães chegam no consultório, mas meu filho ele só quer comer iogurte e pão, iogurte e sanduíche. E aí o que faz na hora do almoço, se a criança não come? O que a mãe desinformada faz para filho não passar fome? É o A mãe vai desespero. dar o pão e vai dar o iogurte. E aí tu nunca vai estar ensinando como que deve se comer de fato. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer para o seletivo é criar regra, criar horários. O horário do almoço é o horário do almoço. É o arroz, feijão, o bife, Não tem batata, enfim. porcaria. Não é, não digo nem porcaria, né? Mas não tem outras coisas. É aquilo ali. Na hora da janta é aquilo ali. Tu sabe uma E coisa muitas vezes, que eu pode também me dei falar. conta que funciona? Eu não insisto. E assim, ó, geralmente eu deixo, a gente deixa ela naquele momento que ela tá em rebelião, que ela não quer comer. Porque aí ela pega assim, ó, ela pega, olha bem pra gente e joga pra fora da cadeirinha, assim, pro chão o alimento. Aí a gente diz, que E eles. feio, Julia, que feio. Só que aí a gente come nós, assim, e aí vem o teatro, tipo, que delícia, né? Sem olhar pra ela, a gente fica num diálogo nós dois, tipo, a melhor comida do universo. Eu dou um tempo, ou eu ou o Wagner, a gente tenta de novo. E aí vai. Uhum. Isso é uma coisa que tá muito claro pra mim. É Que não dá pra que, ficar é que insistindo. eles querem desafiar, Querem. tá? Eles querem ganhar a mãe, o pai, eles querem mostrar quem manda, tá? Então isso é normal. Então assim, a gente, de novo, a gente tem que tratar como ela tem que saber que a alimentação naquele horário é aquilo. Se não for aquilo e ela não quiser comer, tudo bem, ela vai ficar sem comer, mas não fica daqui a pouco entrando em conflito, porque cada vez que tu vai entrar em conflito, o Ó, que a ela Josi dizendo que o pensa? dela faz também. Exatamente. Por isso que eu O acho que que a gente ela tem que tentar tratar da forma mais natural. Porque a criança, eu já notei assim, a criança ela é muito mais inteligente do que a gente imagina.
Ela é uma E eu acho que esponja. se a gente faz, eu acredito eu, sabe? Se tu fica, tem que comer, só mais esse. Não, 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 não. Eu me ponho no lugar da criança, que inferno. Ó, perde o sistema de autorregulação energética, Uhum, isso e uhum. aumenta o índice de Na obesidade, tércia, pode aumentar. E outra uhum. coisa, Carol, quanto mais, isso assim, indo bem pelo lado psicológico mesmo, quanto mais a mãe fica insistindo, o que que a criança pensa? Minha mãe tá me dando bola, e eu vou Uhum, continuar fazendo esse joguinho. uhum. E aí a criança fica assim, e a criança não consegue sair desse ciclo, entende? E aí a mãe piora e tudo piora. Quer falar alguma coisa, Carol? Olha o que a Fê escreveu ali, ó. Mas hoje temos que ter a consciência de que esses atos de desespero pela criança não comer concordo, traz piores consequências mais tarde. Tem estudos exatamente transtorno de seletividade com transtorno. Por isso que eu digo assim, ó, eu acho que a gente aqui nesse grupo de mães, nutris mães e assim vai, a gente tem que tentar ajudar quem trabalha com isso a abordar melhor. Não sei se vocês concordam. De Uhum. repente, tirar um pouco esse desespero, ajudar a como na hora conduzir, né? Porque eu acho que isso que às vezes a mãe fica. A gente, como é que eu vou dizer assim? Eu, nutri-mãe, fico às vezes com receio. Imagina uma pessoa que não é da área olhando o filho não comer. Não tem noção se uma refeição vai ter uma hipoglicemia ou não. Sei lá o que se passa na cabeça da mãe, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar dividir situações que têm sucesso, sabe? Para que Uhum. essa Nutri do outro lado aí consiga de repente ajudar essas mães, ou até as mães que estão assistindo também, conseguir ajudar nessa hora a melhor forma de atuação. Eu acho que não Sabe sei uma se coisa existe que. uma receita 100%, Não, mas eu acho que tem coisas que ajudam. existem várias coisas que ajudam, né? Carol, a gente nem falou do adulto ainda, mas tudo bem. Vamos indo. Existem várias coisas que ajudam. Sabe uma coisa que eu acho bem lúdica e que eu indico, assim, para a maioria dos meus pacientes seletivos? O que que eu falo? Eu peço para a mãe fazer um quadrinho, então uma dica para as nutris, tá? Eu peço para a mãe fazer um quadrinho, uma folha A4, onde ela vai colocar ali almoço, café da manhã, almoço, leite, lanche da tarde, leite, janta, enfim, de acordo com o que vai ser o esquema alimentar da criança, tá? E aí eu peço para a mãe, por exemplo, pega um pedacinho de uma revistinha ali que tenha um feijão, um arroz ou um pratinho de salada, enfim, qualquer coisa. E que ela ponha na hora do almoço, por exemplo, aquelas legumes ali. Legumes, verduras, carninha, ovo, feijão, arroz. E aí, para a criança, por exemplo, que vai ficar chorando porque não tem o tal do biscoito, que ela adora o biscoito, porque eu digo assim, ó, a seletividade é algo penoso para a mãe. É penoso, porque é difícil e a mãe fica, ai, mas meu filho vai chorar, vai espernear, mas eu garanto, se tu fizesse certinho isso aqui, em 3, 4 dias ele vai ver que não adianta ele Olha que espernear, que não bom. vai vir a bolacha. Então, o que acontece? Eu sempre digo, falem com a criança antes, façam que ela seja parte desse processo. Uhum. Ela vai ter que descobrir as coisas com a mãe. Então, por exemplo, assim, a mãe e o pai vão dizer, hoje no almoço vai ter polenta e nananana. E aí a criança vai dizer, não, mas eu quero biscoito. Peguem ela, vão até esta planilha e digam, agora é este horário aqui. Vê, tem pão nesse horário? Não tem pão nesse horário. Então, este horário você vai comer isso aqui. Tá? Isso tende a funcionar bastante com as crianças, porque é uma forma lúdica. E às vezes até a criança sabe, ai mãe, agora não é hora de comer pão, né? Não é hora de comer biscoito, né? Então a criança chama a mãe, então ela faz parte disso. E a criança gosta de se sentir parte desse processo como um todo, né? Então eu indico, claro, tem outras coisinhas, né, Carol? Tipo, não comer num prato colorido, eu sempre indico comer num prato branco ou transparente, porque num prato colorido aquilo confunde um pouco a Informação cabeça da demais. pessoa, Uhum. né? Da criança. Colocar algumas coisinhas. Coloca uma comida que ela goste, porque às vezes o seletivo ela gosta só de um tipo de comida, por exemplo, só de purê. Ela já não gosta de uma coisa mais crocante, mais fibrosa. Então a gente tem que conseguir identificar isso aí e de que forma trocar receitas para que fique um pouco mais essa consistência que a criança gosta e aos poucos ir evoluindo
a consistência da comida, né? Então, mudando a forma de preparar, né? Tu Outra sabe coisa, que a a gente não Júlia pode... começou a comer carne assim, porque na Terça a Júlia é muito parecida com o Benício nisso. Ela ama vegetais mais que tudo na vida. Chuchu, então, é o amor da vida. Que ela teve uma raiva de chuchu esses tempos. Também gosto Mas de chuchu. ela prefere vegetais, mas léguas na frente. A carne, então. E eu descobri que a carne, quando tem molinho. Porque um dia a sogra foi fazer uma comida aqui em casa, antes desse Covid todo. E tinha molinho, o frango da sogra. E ela comeu, eu cheguei a ficar olhando assim, digo, mas que jossa é essa? Como é que a sogra me comeu toda a carne? Ah, Sabe? E aí eu me dei conta que a carne bem molhadinha vai. E eu já aprendi também que o que eu preciso que ela coma tem que ser primeiro. Então, primeiro, ao invés de dar o chuchu uhum. que eu dava para ela comer com a mão, e a cenourinha, o brocolinho, é pro fim. Então eu começo com a carne, dou os pedacinhos de carne, né? Porque ela tá com fome, aí vai. Sim, ela Aí tá com depois eu dou o que ela fome. gosta. É Uhum, assim que eu tenho uhum. feito. Porque na Tessa a Júlia para isso, ela é bem mais vegetais do que comida mesmo. A Ai, Júlia que fez uma pergunta, e aquela história de não vai comer sobremesa se não comer tudo. Tá muito errado? Ela pergunta aqui. tá. Tu tá chantageando ela, tu tá deixando algum trauma na criança. O que que eu sugiro? Coloca ela para dentro da situação. Chama a criança para isso. Ó, tu vai comer sobremesa dia A, B e C da semana. Nos outros dias tu nem me pede. Só diz isso, entendeu? Aí a criança vai, ai mãe, mas hoje não sei o que, só vai. Então ela vai ficar sem comer. Não tem que fazer. É uma forma de chantagem, né, Uhum, Carol? Olha só, o que pode acontecer então? Bom, então existem estudos que falam que criança seletiva pode se tornar então um adolescente que tenham problemas psicológicos tão parecidos quanto bulimia e que anorexia. foi o que uma Nutri escreveu aí, agora que a gente estava falando. Uhum. É ótimo, não, eu não estou conseguindo ver que acho que travou ali. A criança pode se tornar, então, isso tendendo para aquele lado da magreza, né? Então, a criança também pode, o adolescente pode ter toque obsessivo compulsivo, pode Olha se, só, tu imagina. acredita? Pode se tornar uma pessoa extremamente ansiosa. Por quê? Ela está começando a ficar perto de eventos, de pessoas, adolescência, ela quer se sentir dentro de um público, e o que, que acontece? Ela não come aquilo, ela tem nojo, por exemplo, de uma consistência melequenta, sei lá, é que adolescente não costuma fazer piquenique, vamos supor. Mas enfim, vamos supor que tenha uma banana ali. A adolescente tem nojo. Então aumenta muito o nível de ansiedade dela. Inclusive tem estudos que falam até de aumento da agressividade por causa da seletividade que ela teve na Olha infância, só. que continuou, né? Então assim, ó, a quantidade de adultos que se mantêm seletivos, não existe uma quantidade correta. Porque muitos têm vergonha de assumir isso, esse paladar que a gente chama do paladar infantil, Infantil. né? Que tem pessoas que só gostam de batata frita, de pizza, e se mantém com aquele paladar infantil para sempre. Então, eles vão ter um problema muito grande de ansiedade, vão bater muito de frente com a sociedade, enfim, né? Então, isso pode causar, Tu tá? consegue ler o que a Danube escreveu aqui? Se tu não Eu não estou consegue, conseguindo ler eu nada. vou te Ah, tá ler, vindo tá? aqui. Peraí, Aí, a ó. gente ri, mas é muito sério. Não, eu quero que Tá, tu olhe fica mais sem a pro logo. final. Bem pro final. Nossa, eu Joga lá nem pro vi fim. aqui. Joga A lá pro Danube fim. escreveu assim, ó. Minha irmã A sempre foi Danúbia. uma criança... Achou? Minha irmã, na adolescência, ela não comia fora de casa por vergonha de comer na frente. Leu de Então, cima, leu de cima, leu de minha cima. irmã sempre foi uma criança muito seletiva. Hoje, na vida adulta, ela mantém a seletividade e tem muita dificuldade com o ganho de peso. Ela, desde a infância, teve magreza excessiva. Isso, e às vezes, Olha piora só. para quando já depleta para um, pra um, pra Não, e tu um fica momento que já a é um momento altura. de raiva. Tu diz, que saco, vai vir minha mãe me encher o saco que eu tenho que comer. Por isso que eu tenho muito cuidado com isso, da forma como eu vou abordar, para que daqui a pouco não gere ansiedade. Porque eu noto que se eu fico mais em cima, por isso que eu parei. Ela ficava meio
tipo, ficava braba, já jogava coisa longe. Então, isso foi uma coisa que eu Carol, comecei a me dar eu conta que eu digo não para as posso fazer mães, isso. a seletividade tem que ser tratada da mesma forma como a criança vai ao banheiro fazer xixi, por exemplo. Depois do desfraude. É uma coisa normal, que deve acontecer normalmente. Tá? Então, assim, muito desse aumento de problemas, enfim, dessa sequência da seletividade, geralmente é uma causa, é uma causa comportamental. Porque a orgânica, uma mordida invertida, uma esofagite, vômito por causa de uma alergia, isso geralmente a gente trata. Uhum. Geralmente a gente consegue reverter. Mas fica essa coisa comportamental aí. Entende? Que aí a gente tem que abrir o olho e saber quando vai poder indicar, quando indica para uma psicóloga, E né? quando indica? Quando? Até Então, para quem Carol, está do outro lado saber o que, que é sério e o que, que é normal. é que daí tu vai ter que conseguir ter uma conversa com a mãe e entender um contexto. Não adianta tu chegar assim, a mãe dizer, meu filho não come nada. Por exemplo, tem crianças que chegam lá no consultório e a mãe diz assim, ele não come uva, maçã e pera e carne. Não, ele é seletivo. Não, ele não é seletivo. A criança seletiva, às vezes, ela não come nem 10 tipos de alimento. Eu tenho um paciente que come 4 tipos de alimento só. 4 tipos de alimento. Agora tem que entender no contexto familiar o porquê disso. Será que é a mãe que sempre foi neurótica com comida? Isso eu vejo demais, isso eu vi demais. Eu me lembro quando eu trabalhava com criança, até eu decidi parar de trabalhar com criança, pelos pais e pelos avós, eu sempre conto isso porque foi verdade. A vontade que eu tinha era de bufetear pais e mães e avós, né? Porque eu digo, a criança não compra as coisas sozinha, não me vem com essa, sabe? Aí, Não. ela chora, tá, mas ela comprou a primeira vez sozinha, quem foi que deu, sabe? Então é muito fácil botar no coitadinha da criança, sabe? Botar a culpa nela. Mas assim, eu vejo assim, que muitas das vezes quando tu olha, assim, sempre tem um contexto com a comida muito, como é que eu vou te dizer? Mãe muito preocupada com peso, sabe? Comportamento. Bah, eu peguei muito isso. Muito Então, isso. assim, ó, uma coisa é tu chegar com o histórico da mãe que está sofrendo isso porque começou a fazer de uma forma errada, por exemplo. Eu achei que botar na frente da TV facilitaria. Eu faço uma chantagem porque eu não sabia que era proibido. Então a gente tem que conseguir avaliar para ver se isso é caso de psicólogo. Sim. Provavelmente não. Mas daqui a pouco, assim, a mãe que, eu sempre me cuidei, eu quero que minha filha coma muitas frutas e verduras para ser magra, para ser. Isso a gente assim, eu não vou te dizer que é a criança que vai definir. Geralmente não é a criança que vai definir para ver se a gente deve trabalhar com psicólogo ou não. É o que a mãe está falando, né? O contexto da mãe, né, Carol? A Ana, deixa eu até perguntar, aqui, ó, a Ana colocou aqui, ó, que quando a mãe trabalha fora e não participa de uma forma integral das refeições, eu acho que é a orientação da equipe de apoio, né? Como lidar com isso, como alimentar. É que é a mesma coisa, assim como a criança não pode fazer nada sozinha, a mãe também tem que deixar alguém definido de como trabalhar, né? Então, trabalhar muito com horários, trabalhar muito com os avós, que eu vejo problema, né? Os nossos avózinhos queridos, mas assim, eles querem agradar de qualquer forma a criança. Então, geralmente tem um impasse entre mãe e vó, porque a mãe quer seguir uma coisa legal e a avó, não, dá um chocolatinho, dá, né? Olha ali, ó, Olha o que eu a tive Ana uma. Terça escreveu ali, que interessante. Eu acho que Ó, meu filho tomou trauma de comida na escola. Sempre tem tudo pode. separadinho. Quando entrou na escola, eles misturavam tudo e parecia uma papinita. Aí Isso é pode. porque ele não conheceu. Isso geralmente, isso não, provavelmente não foi um trauma. Geralmente a criança não conheceu sabores, não conheceu texturas, não conheceu temperaturas Não, mas diferentes. ali ela tá colocando, ó, que ela dava tudo Traumático é se separadinho. a professora bota e tem. Ai, que Isso horror, é isso. tem? Guria, tem. Não fica Tu tranquila, não me tá? Mas fala, tu não, bota, eu vou armada na escolinha. não, 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 Deus me não, livre. não. Ah, Então, assim, isso pode traumatizar a criança, assim, ó. E tem mães que fazem isso. Olha, só para ela judiação. comer. Então, isso traumatiza. E aí a criança, Eu né? ali, Então, eu assim, te ó. falei da Natércia, porque a Natércia Bernardes, por ser nutri, eu acompanhei, vi várias vezes ela mostrando as coisas com o Benício, e realmente ele conhecia as coisas.
Eu também, na Tércia, muito do meu time, minha amiga, muito do meu time. Nós vamos matar as professoras tudo. Porque assim, meu Deus do céu. Claro, tem professores que são top, mas isso que tu me disse agora me preocupa, porque realmente, às vezes, com várias crianças, aquela coisa de querer dar de uma vez, eu só imagino, eu até fico com pena das profs, às vezes tendo que lidar com várias crianças, assim, tendo que alimentar uma chorando, eu como professora, eu jamais conseguiria. Eu juro por Deus que eu não sei como é que elas conseguem. Mas então me assim... chamou a atenção da situação dele ter conhecido a misturar. Será que não ficou com nojo, Nath? Talvez na testa ele tenha ficado com nojo. Olha lá, com um ano parou de comer. Não, também pode ser por causa da consistência. Nojo. Pode ser porque daqui a pouco misturou tudo e ficou uma porque consistência estranha. Aparência. Bonito, né? Não. Deixa eu só pra gente. Depois a gente faz mais as perguntas, Carol. Por exemplo, assim, ó. Bom, então na infância pode acontecer desde da falta de peso, assim. Isso é mais na adolescência, porque a criança geralmente ela fica tranquila na curva. Geralmente ela cresce. Casos assim mais específicos só. Então a criança fica às vezes com sintomas de ansiedade, por esses motivos que a gente já falou. E assim, um excesso de peso, tanto pela chantagem por causa dos doces que a mãe oferece para a criança comer, tanto quanto a não ingestão de alimentos pobres em açúcar, enfim, né? Enfim, os legumes, açúcar eu digo, não carboidratos, enfim, né? Mas legumes, frutas, verduras, então isso, a criança geralmente é seletiva e não come isso, vai comer o quê? Coisas bem mais calóricas, então excesso de peso. Olha o que a Beth escreveu ali, que ela teve um problema numa escola com uma prof que oferecia bala para as crianças que comiam bem. Isso eu vou te dizer. Não, isso... Mas Ai, a Carol e a Nath, a gente está organizando um projeto para fazer aqui em Caxias. Né? Se Deus vai quiser, sair lindo o nosso projeto. Vai dar legal, porque eu me enraiveci muito, a Carol sabe, assim, sobre a forma como lidam com a comida em criança aqui em Caxias, né? E isso, para mim, que a Beta contou agora, deveria ser proibido. Isso, para mim, tem que ser proibido. Deveria. Assim como eu também acho que deveria ser proibido as festas de aniversário dentro da escola. Eu acho. Festa de aniversário. De repente tem um padrão de festinha. Sem ser um padrão de festinha do início, um padrão de festinha, talvez. Uhum. Uma coisa mais saudável, mais gostosa. Porque querendo ou não, ok, de vez em quando dá pra sair, dá até pra fazer uma festinha, mas sem ter muitas guloseimas. Daqui a pouco fazer uma coisa mais pobrinha, pobrinha não digo de variedade, né? Entendi. Eu acho que falta regra, sabe? Eu acho que falta regra pra esse negócio. Não é proibido, Carol, infelizmente, exatamente na terça. Isso que eu digo, assim, que me enraiveceu demais. Porque, assim, os pais pedem. Os pais pedem coisa errada. Azar do pai. Desculpa, não é gritência, minha filha tá dormindo, acordei a criança. Mas, assim, azar. É ali que eles estão criando uma educaçãozinha, sabe? Se a gente não começar a mostrar... Agora, tu imagina uma professora tirando lá daquele seu canguru uma bala. E às vezes os próprios colegas mandam, oferecem, né? Carol, olha só. Tem um dado aqui, ó, de um estudo, tá? Depois eu posso passar para quem tiver interesse todos esses milhões de estudos aí que eu passei final de semana lendo. O estudo de 2017 mostrou que crianças que foram seletivas desde o nascimento até os 11 anos, tá? Crianças que tiveram seletividade por mais de 6 anos neste período. Ó, que importante esse dado. Por mais de 6 anos, tá? Por mais de 6 anos, do 0 a 1, tá? Permaneceram seletivos aos 23 anos de idade. Olha que interessante. Tá? Então, todos os que, dentro desse contexto aqui, a nutricionista faz tudo errado. Do 0 aos 11, que tiveram durante 6 anos seletivos, se mantiveram até a idade de 23 anos seletivos também. Tá? Lê aí, Carol, algumas coisas. Não, aqui a Liliane colocou aqui estamos confinados há quase 2 meses, que nem eu aqui com a pequena, tentamos manter a rotina leve e amorosa, mas nosso bebê de 1 ano começou a negar almoço e janta. Mas aí eu vou te dizer assim, quando chega no 1 ano, elas já dão uma despiroqueada, mas depois dá uma melhor. Pelo menos chega no despiroqueada. A Júlia deu eu te contei, a Júlia deu uma e agora já entrou no normal de novo. Mas, de novo, que eu acho que é importante a gente lembrar,
tentar tratar isso como uma coisa mais normal possível, sabe? Eu acho que não É ficar... que, é que aí tem Olha que o que ela ver escreveu, é que essa arrasada. mãezinha, Isso eu também por que ela fiquei. começou a negar o almoço e janta? Será que ela não tá... Ah, no dia que viu a TV ligada, a refeição aconteceu. Não, mas já desliga, mãe. Já não faz isso. Assim, tem que ver se tu não tá dando mamar logo depois, porque a criança sabe, ah, não, eu não vou comer porque tá vindo mamazinho depois. E a tendência pro doce é Tu muito mais chega a fácil. substituir por alguma coisa, tipo, não comeu, tu vai lá e Não, dá. não comeu, não comeu. Vai comer na próxima refeição, 3 da tarde, Só por pra gente exemplo. saber se daqui a pouco aconteceu isso. Porque Ah, tá, daqui eu a achei pouco que a era pra gente mim. acaba. Não, daqui a pouco a gente dá alguma Carol, coisa e deixa a eu ler um outro criança estudo entende que é aqui, a melhor ó. coisa do mundo. Manda abraço. Outro aqui, ó. Ahn, enfim, de novo, seletivo, não come fruta. Maioria não come fruta, legume. Segue com esse paladar que se cria na infância, tá? Então, segundo a Organização Mundial de Nunca Saúde, trocou, em aliás. 2017, tá? Foi feito esse estudo pela Organização Mundial de Saúde por crianças que não comiam frutas e seguiram assim na vida adulta. O fato de não comer frutas e legumes foi responsável por 14% das mortes de câncer gastrointestinal Uala! e 11% de doenças cardíacas e isquêmicas e 9% de mortes por derrame. Então, tu entende que tudo começa lá no intraútero? A gente Tudo falou começa bastante ali, disso ontem. desenvolvimento do paladar, aí é mamar, e aí vai, como é que a família reage, e daí a criança ou tende para magreza e baixa estatura, ou tende para excesso de peso. O adulto vai se tornar uma... Geralmente ele não muda tanto o hábito que se aprendeu lá na infância. E aí, então assim, é legal a gente estar fazendo tudo desde o início o mais certinho possível, né? Então, assim, informação tem, existe informação, existem profissionais, então, que são especializados nessa área, né, Carol? Então, acho que é bem importante a gente saber, porque... Então é uma coisa que pode ser muito mais abrangente do que um simplesmente vai passar. Daqui a pouco vai passar, quando a criança chegar no 6º mês, 7º mês, né? Mas para te ver assim Então, como é os casos de seletividade, como eles são diferentes. Eu pego esse caso muito. do nenê da Natércia, né? Do Benício. Nenê não, já não é mais tão nenêzinho, tão bonitinho. Por quê? Porque tu para pra pensar que ele comia super bem e de repente vê aquela maçaroca que fizeram lá no colégio e ele... eu acho que... Não sei por que tá me parecendo que ele ficou com nojinho. E aí, querendo ou não, o vegetal ali, o que para ele é mais limpo de comer. É mais... Como é que eu vou te Sim, é dizer? Não, não tá... pegajoso. Isso é fato na. E assim, ó, Carol, eu recebo muita criança no consultório que tem nojo de banana. Porque Uhum. geralmente é o que a mãe inicia na alimentação, porque a banana é o docinho, ela é super aceita. E vou te dizer, hein, vocês vão falar de EPLV, né? Vou te dizer que a banana é uma das frutas que mais causa alergia alimentar, A Júlia tem, né? coincidentemente. Ah, é Lembra? mesmo, é mesmo, é A Júlia mesmo, é é mesmo. alérgica à banana. É, então, sim, pois ela é, né? Até me perdi o meu raciocínio que eu ia falar. Bom, Mas enfim. aí que tá. O que eu Oi, acho que a Rê. gente tem que deixar pro pessoal aqui, que eu acho que é o importante. De repente, as formas de abordar essa criança, né? Que eu acho que isso é muito importante para os pais, né? Como abordar de uma forma menos estressante possível. Não, fazendo um resumex, abordar sem ser estressante, né? Para a criança. Não forçar, não trocar por alimento, né? Tentar seguir horário. De repente, uma sugestão que eu poderia dar, Nath, estou pensando aqui no Benício, será que de repente trocar uma apresentação de alguma Sim, é aquilo comida que eu te falei, ou fazer ele fazer junto, já que ele já está porque maiorzinho? tem criança que ela tem nojo da consistência gosmenta da banana, por exemplo. Mas se é uma Uhum, batata frita, ele come. Se é uma uhum, coisa mais durinha, ele come. Né? Então, assim, a gente tem que tentar trabalhar com o alimento que a gente quer comer, que ele coma de uma forma diferente. Talvez não faça uma... Se ele não gosta de coisa pegajosa, talvez não ofereça um purê para ele. Quem sabe a gente uhum, não faz uma batatinha no forno que seja mais durinha. E aos uhum. poucos a gente vai. Então, a mãe tem que identificar qual é o tipo de consistência que a criança gosta.
Geralmente é a consistência, é a textura que anoja a criança e que a criança tem um certo receio, entendeu? Tu ia falar que adultos não comem banana. Isso, Vero. Obrigada, amiga. Não é que adulto não come banana, mas eu digo que às vezes a criança ela não come a banana por causa que a mãe chega para ela de bebê, faz aquela banana esmagada e aquela banana esmagada porque é doce, vai, e daqui a pouco a criança, como é fácil para ela gostar da banana porque ela é docinha, ela tem uma certa ela dá um negócio, assim, ela não quer comer, né? Enjoa, não adianta. E quanto mais, assim, ó, isso é uma coisa boa para seletividade. A criança deve ser exposta quanto mais o rodízio alimentar na introdução alimentar, melhor. Tem que se fazer, tem que dar carambola, tem que dar abacate, tem que dar uva, tem que dar mirtilo, entende? Não é só para dar bananinha, pera, maçã. A gente tem que ter, assim, haja criatividade, como a mãe comentou ali, né? E assim, a dica que eu dou, eu tô até achando, assim, uma dica que eu dou é que eu acho que esse momento de quarentena, acho que é o momento das mães muito aproveitarem. Leva a filha para a cozinha para descascar uma cenoura, para fazer um bolo, nem que a criança não coma. Leva a criança, pega um pedacinho de beterraba e pinta uma folha. A criança tem que entender textura, tem que pegar na mão aquilo, principalmente para quem não fez o BLW, para quem teve papinha, né? Então a criança expor a criança. Esses dias eu fiz, descasquei a maçã para a Julia, dei para ela os pedaços para ela comer. E ela começou a apontar para mim a maçã, porque eu peguei a outra metade da maçã com casca para mim. Ela comeu a minha maçã. Perfeito, né? Ela quis a minha, Olha, ela não quis a dela. O meu vai para a cozinha, ajuda. É isso aí, brinquem de boneca com as crianças, bem massinhas. E aí, no caso do Benício, deixa não comer, paciência e vai se insistindo. Essa é a ideia. Horários fixos. Horários fixos. Não comeu nada no almoço, a próxima refeição vai ser o quê? 3 horas? Vai dar o quê? Uma fruta, um bolinho, uma torradinha, enfim. Sim, tem que deixar. O problema dele é que ele só come vegetais. Tem gente que não suporta nem o cheiro. Detesta coentro, que não foi exposto ao alimento, né? Geralmente, agora sim, tem crianças que não foram expostas ao alimento e tem crianças que não gostam porque não gostam. A gente tem que saber identificar. Ok, eu, sei lá, eu não gosto muito de eu adoro quiabo, quem é que gosta de quiabo? Ninguém, quase. Né? Eu gosto. Então a gente tem que respeitar. Eu acho que eu fiquei mais encasquetada, que eu acho que a Ana Terça está encasquetada, é isso. Comia, deixou de comer e agora não quer comer. Como abordar uma criança que gostava? Mas por quê? Tem que entender o porquê. Mas foi no colégio, porque comeu misturado. Ah, esse do colégio, então tem que falar com a Nutri. Chama a Nutri e explica e tenta entender da Nutri. É difícil pra gente estar falando o que pode ser também, né? Eu não sei, não tenho como saber. Mas é importante falar com a Nutri. Eu já tô começando a achar que não come arroz e feijão, tudo bem. Mas ela disse que com 1 ano isso começou e ele tá com 3 já. E ele segue seletivo. Tem que avaliar. Eu entendi, né, Ana Terça? É isso, né? Tá quase acabando essa bosta, essa live. Eu nunca vi um negócio passar tão rápido. Caceta. Tem que acabar. Carol, que isso, Carol? Assim. Ó, só se eu espancar, não te vou presa. Pois é. Mas ela segue fazendo a misturalhada na Tércia. Ixi. Foi? Acabou? Começando, vai tesourar daqui a pouco. Não, tem 2 minutos ainda. Carol, assim, ó, tem vários estudos ainda de outras coisas, tá? Baguncei a live de vocês, imagina. Tem outros assuntos, assim, mas deu mais ou menos para entender que vai... Geralmente é tranquilo, tá? Geralmente passa, é uma coisa que passa. Mas a gente tem que saber avaliar quando que não passa e saber avaliar quando vai ficar grave o negócio. Né? E aí, trabalhar de uma certa forma. Então, a criança pode ser uma adolescente. Caso quando a criança tem modificação de déficit de altura, ou assim, uma magreza muito grande, né? Ou assim, uma recusa, um trauma. Meu Deus, a minha mãe só me forçava, eu não quero comer. Aí a gente indica para um psicólogo. Mas não porque ela tem um nojinho da cor verde, que é muito normal a criança ter nojo da cor verde. Mas, para resumir, o que a gente viu aqui é que
a seletividade na infância, se não tratada e não bem organizada, ela pode causar problemas na vida desse adulto, desse serzinho que vai ser um adulto. Cardiopatias, ansiedades, excesso de peso, toque obsessivo compulsivo, agressividade. Então, tudo isso mostra nos estudos. Só que não se tem tem muito pouco estudo que fala sobre essa relação, tá, Carol? Tem muito pouco estudo.